Fala, filho rico! E você, o que achou da condenação do Bolsonaro? Deixe seu comentário aqui, sua opinião é muito importante. Bom, pessoal, o STF decretou 27 anos de prisão para o Bolsonaro e isso deu uma repercussão internacional danada, chegou até os Estados Unidos e os Estados Unidos decretou que vai acabar tomando decisões relacionadas a essa ação do STF e o brasileiro vai acabar, mais uma vez, vai acabar sobrando para o brasileiro e vai afetar o seu bolso, o bolso do trabalhador e o bolso dos investidores. Bom, o assunto do vídeo diz respeito a isso e no final eu darei dicas para vocês sobre como agir diante dessas questões relacionadas à política brasileira, que só está causando incertezas cada vez mais e isso não é nada bom para o país. Bom, e se você não se inscreveu, se inscreva, curta, comenta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Quanto mais pessoas participarem, interagirem com o vídeo, mais pessoas terão acesso e mais pessoas poderão prosperar junto conosco. Então dá aquela força pra gente. Bom, pessoal, em relação ao vídeo de hoje, foi decretado para o Bolsonaro 27 anos de cadeia e isso deu uma repercussão internacional. O Trump vai tomar medidas porque o secretário do governo americano disse que isso que aconteceu foi um verdadeiro caça às bruxas e o vice-secretário dele disse que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é a pior em 2 séculos. Pessoal, não estou falando de 2 décadas, estou falando de 2 séculos. Essa relação dos Estados Unidos com o Brasil está sendo muito afetada com o governo atual. Infelizmente está acontecendo isso e todos estão se prejudicando em relação ao que está acontecendo. Não estão sabendo negociar com o governo americano, o Brasil está se prejudicando muito com sua economia, porque olha só o que aconteceu. O Brasil, no começo do ano, no primeiro trimestre, ele era o segundo país com maior crescimento do PIB. Depois, no segundo trimestre, ele caiu para o 32º, ou seja, ele caiu 30 posições por conta das taxações do Trump, porque o agronegócio sofreu muito com essas taxações. Então, isso está causando um problema gravíssimo com o Brasil, está gerando desemprego, e a nossa economia está indo de vento em polpa. Bom, então, diante de tudo que está acontecendo, a economia brasileira vai acabar se prejudicando ainda mais, frente a tudo que vem acontecendo, e também, em relação aos Estados Unidos, eles também estão sofrendo consequências. Só que a economia brasileira é muito pequenininha perto da economia americana. Então eles vão sentir muito menos que a nossa. E isso daí não é nada bom. O governo brasileiro diz que não vai se intimidar com sanções e muito menos com mais taxações. E que se o governo americano taxar ainda mais o Brasil, que ele vai aplicar a lei de reciprocidade. Gente, meu Deus do céu, vamos pensar bem, né? É um absurdo que é. Ao invés do governo baixar a guarda, ele quer enfrentar os Estados Unidos. Nem a China enfrentou, agora vai o Brasil enfrentar ele. Bom, pessoal, diante disso tudo, é lógico que os Estados Unidos também estão sofrendo as consequências frente ao Brasil, porque eles dependem muito de nós também. Só que eles conseguem driblar isso de outras formas. No caso, quem está sendo mais prejudicado na história é o Brasil, especificamente o bolso brasileiro. Então não está sendo nada bom para nós. Essas incertezas políticas afastam o investidor estrangeiro da Bolsa Brasileira. Eles trazem muito dinheiro para a Ibovespa. Então, diante disso, as ações caem, tem uma oscilação muito grande. E você, diante disso tudo, tem que tomar medidas cabíveis e com atitudes assertivas para que não seja prejudicado. Então, relacionado a isso, é importante que você siga as dicas que eu vou dar para você nesse momento. Bom, em relação às dicas que eu vou dar, pessoal, uma delas é não investir pensando a curto prazo. Se você for investir a curto prazo, então tire proveito do mercado diante das oscilações. Compre e venda as ações no que está acontecendo agora. Pensando a longo prazo, tenha mais cautela, tá? Que o ideal seria que você pense a longo prazo e não a curto prazo. Bom, outra ação também que vocês devem fazer é comprar ETFs, empresas dolarizadas, porque nesse caso o dólar vai acabar subindo por conta das consequências que aconteceu e você vai acabar se precavendo, vai acabar se protegendo diante a valorização do dólar, diante de tudo que está acontecendo com a economia brasileira. Então, ETFs é uma saída para você investir em dólar e driblar esses problemas. Uma outra questão também diz respeito ao que eu sempre falo, diversificar. Quanto mais diversificado for a sua carteira, melhor. Invista em CDB, em empresas de diversos setores. Eu vou fazer um vídeo depois recomendando algumas ações e alguns setores para vocês. Então, é importante no momento que você invista em empresas que não dependam do dólar. Então, por exemplo, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Itaú, essas empresas não dependem do dólar. São empresas internas que acabam pagando bons dividendos e que você pode investir nelas. Outras empresas que vocês podem investir também seria relacionado às empresas de energia. Empresas de energia não dependem de exportação e elas não são prejudicadas. Pode ter oscilações, mas não vai ser prejudicado. Então você pode investir nessas empresas e na Petrobras também, que é uma excelente empresa que paga bons dividendos. Então é importante você pensar no longo prazo,
nessas empresas internas que eu falei, que não dependem do dólar. Se você investe em empresas que dependem do dólar, se puder, mexa na sua carteira, saia fora delas, porque elas vão acabar sendo prejudicadas. Uma dica importante que eu dou é a seguinte: seja um investidor ativo e não investidor passivo. O que eu quero dizer com isso? Que eu já falei em outros vídeos. O investidor ativo é aquele que estuda, que pesquisa, que fica antenado a tudo que está acontecendo. Aqui eu procuro deixar vocês atualizados de tudo que acontece. Meus vídeos são mais atuais possíveis e, nesse caso, quanto mais informação você tiver, mais fácil vai ser para você tomar decisões. Então estude, pesquise, é uma coisa importante. Outra coisa, se as ações caíram, você tem dinheiro e está vendo que são empresas boas, compra, daqui a pouco você vende, tem um lucro maior. No começo desse ano, eu falei para vocês que os investimentos que eu fiz foram grandes. Eu faço exatamente isso, eu compro e vendo de acordo com as oscilações das empresas e foco em empresas que pagam os dividendos, porque se naquele período as ações não derem para vender ou comprar, eu estou ganhando com dividendo. Então, diante disso, é importante que você procure ser ativo, compre e venda ações para você lucrar mais. No primeiro semestre, eu faturei aproximadamente 18% com compra e venda e ações. E para o segundo semestre, tudo indica que vai acabar acontecendo a mesma coisa. Olhe lá se não ganhar mais, porque eu estou aproveitando todos esses momentos de oscilações. Bom, e você, filho rico, pegou o jogo? Se pegou o jogo, pegou o ouro. As dicas de hoje são essas: ensine as crianças, os filhos, os adolescentes. Deixe seu comentário aqui a respeito do que você acha da prisão do Bolsonaro. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau!